Gente, boa noite, boa noite. Vamos começar com mais uma aula para a gente já deixar aqui agendado, bonitinho. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante. Quer dizer, tudo é sempre muito importante, né? Mas lembra do mosaico. Cada aula que a gente pega, cada pedacinho que a gente fala, é um tijolinho que nós vamos juntar. É um tijolinho para que a gente possa fazer o nosso quebra-cabeça, porque não existe nada absoluto. Sempre tem alguma coisa que complementa a outra. E quando a gente começa a juntar, fazer a junção disso, isso eu sempre falo assim que é para a vida, não só para os nossos negócios. Mas o que eu vou colocar hoje é, às vezes as pessoas podem achar assim, nossa, mas como? E exatamente nós vamos falar como não ter concorrência no nosso negócio. Você acha que isso é possível? Responde para mim. Você acha que isso é possível? Então vamos lá. O que que significa exatamente a palavra concorrência? É bem desafiador a gente falar isso no mercado. Como não, Viviane, como assim não ter concorrência? Eu vou falar aqui para vocês a seguinte questão. Espera só um minutinho que eu já tinha deixado aberto aqui para a gente falar sobre essas guias aqui, ó. O que que significa a palavra concorrente? Vamos lá no dicionário, a gente coloca competição mercantil entre produtores ou comerciantes, o ato ou efeito de concorrer, ato ou efeito de disputar a primazia com outra pessoa ou coisa, competição. Ou seja, concorrência, você já coloca a palavra como assim, competição. Concorrência significa competição. E aí a gente começa a entender, mas competição com quem? Ao nosso mercado, quando fala de concorrência, essa competição ele já se coloca a disputa como o outro que trabalha com o mesmo segmento que o meu. Na analogia, é muito isso que 99 99 das pessoas colocam como a concorrência, como as pessoas que trabalham no mesmo segmento que nós, que estamos disputando com eles. Só que o que eu quero trazer hoje é uma humanização do conceito concorrência. Viviane, você vai mudar o dicionário? Lógico que não. Mas eu vou trazer uma clareza para vocês a seguinte questão: a concorrência, essa competição, no qual o significado da palavra ela traz, é a competição conosco mesmo. Eu vou contar ao longo da nossa aula aqui algumas coisas que aconteceram comigo, que eu entendi que essa competição não é concorrente que trabalha com o mesmo segmento que o meu. Significa competição comigo mesmo. O que que eu tenho de diferente? O que que eu posso fazer de diferente quando a gente fala de concorrência, quando a gente fala em competição? Vocês conseguem entender essa diferença, esse outro conceito? Então, eu quero que vocês anotem. Competição, concorrência, competição significa isso, competir no mercado com outra pessoa. E hoje nós trazemos essa competição como as pessoas que trabalham no mesmo nicho que o meu como um concorrente. E essa concorrência, ela tem que ser vista do sentido que esse concorrente tem que ser você. Viviane, como assim? Porque assim, a gente falando na área de eventos, falar que não tem concorrente, é um desafio você imaginar dessa maneira, porque você já começa a pensar no preço do vizinho que está diferente. Você já começa a pensar no que você às vezes vende um pouco a mais do que o outro. Então, trazendo esse sentido de você ter a concorrência com você mesmo, a sua competição tem que ser com você, a gente pode montar uma estratégia. Qual é a estratégia que eu, Viviane, coloco nas minhas empresas? Isso é do dia para a noite? Não. Lembra do mosaico? Nós estamos construindo um mosaico. Nós estamos construindo pecinhas que nós estamos colocando para exatamente chegar no denominador e você começar a colocar em prática e começar a ter os resultados. Os micros resultados, eles não podem ser desfeitos, eles não podem ser ignorados, porque através disso é que nem uma geração de um bebê. Demora quanto tempo?
São 9 meses para gerar uma criança. Ele começa como? Com algo que a gente nem consegue enxergar, mas ele já existe. Já existe essa plantação. Conforme o tempo vai passando, o que que vai acontecendo? Vai se desenvolvendo exatamente o nosso negócio. Em algum momento você está no seu negócio, ou seja, iniciando, ou seja, pensando em iniciar, ou seja, colocando outras práticas, ou seja, fazendo estratégia. Dentro de todas as nossas aulas, teve uma aula que eu coloquei sobre planejamento. Então, essa parte de como você não ter concorrente, hoje ele vai entrar na sua página de planejamento, para que isso você consiga estar executando. Então, os primeiros passos são coisas que a gente ou deveria ter feito ou já faz. O que é? É exatamente ver as pessoas do seu nicho que está próximo a você. Você precisa conhecer e saber o que é o tipo de serviço que ele trabalha. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessa mesma empresa que trabalha no mesmo segmento que você? Porque quando você analisa os pontos fortes, os pontos fracos dessa empresa, você começa para planejar estrategicamente o que é que você pode fazer de diferente do que o seu concorrente está fazendo. Você vai copiar? Você pode modelar. Mas, por exemplo, eu vou dar uma analogia de serviço dentro do meu buffet. Vou dar um diferencial de algumas outras empresas. Ontem, por exemplo, eu estava no evento e um freelance que estava trabalhando com a gente, um garçom, ele presta serviço para vários buffets. E ele estava comentando que ele foi fazer um evento e chegou lá, a cozinha era bem pequena e tinha que subir escada. E a dona do evento, né, a dona da festa, ligou para a dona do buffet. A dona do buffet virou e falou assim: Olha, os meus garçons não sobem escada. Está na cláusula XYZ do contrato. Tipo assim, você não leu? É algo que eu faço o quê? Eu vejo o quê? O ponto forte e o ponto fraco das empresas que trabalham comigo. O que que eu faço de diferente nesse segmento? Por exemplo, estou dando um exemplo que você pode transformar esse exemplo para o seu negócio em várias coisas que você já trabalha e teve a percepção. Entenda que quando eu olho, o que que eu optei por fazer? Eu optei para dar uma assistência ao meu cliente, independente de como seja. Tem casos e casos, gente. Tem casos que é o extremo, aí não dá. Nós estamos falando de uma habitualidade. Ou seja, se eu tivesse num cliente desse, o que que eu faria? O que que a minha equipe sabe que faríamos? Tem que subir escada? Vamos subir. Tem que descer porão? Vamos descer. Porque ela está no momento dela, da realização do evento dela, é o sonho dela, a festa dela. Eu vou simplesmente ir pra cá e falar assim: agora se vira, desce alguém, paga alguém para descer as coisas para mim, que eu não vou subir escada? Eu estou fazendo igual algumas outras empresas que fazem isso. Eu não estou tendo diferencial nenhum. Então, eu vi um ponto fraco, que já é da minha essência servir, eu vi um ponto fraco do mercado de eventos, do atendimento com as pessoas, porque, que nem eu falo, é sobre pessoas. Imagina eu chegar no dia da festa dela e é tudo bem, isso deveria ter tido uma visita técnica, não vou julgar agora o que aconteceu, porque às vezes realmente o cliente não fala. Tem esse percalço de acontecer alguns episódios desse tempo. Ou seja, ou você reclama e não atende o cliente, e pode ter certeza que ele nunca mais vai te chamar, ou você vê a deficiência desse mercado e começa a pensar estrategicamente o que é que você pode fazer de diferente. Somos solucionadores de problemas. Não tem por onde correr. A gente soluciona um problema que ele não consegue fazer. E quando eu falo que a gente não trabalha só com comida, nós somos a organização do buffet e do toda a parte do evento do nosso cliente. Você tá solucionando uma dor dele que ele não sabe fazer. Transforma isso para o seu negócio. Não tem como. Então, primeira coisa, visualizar os pontos fortes e os pontos fracos. No forte, o que que você precisa fazer? No fraco, o que que você tem de ideia para poder estar fazendo isso? Entende?
Nesse todo o processo, o que que a gente precisa caminhar junto? Não tem como a gente não caminhar com a tecnologia a nosso favor. Dependendo do tamanho da sua empresa, e de como você está caminhando, você tem que pensar em sistema, você tem que pensar para poder agilizar e inovar o teu trabalho quando você passa os seus orçamentos para os seus clientes. É um diferencial? É. É diferente você receber uma lista de bolo e é diferente você receber um catálogo de bolo. E isso faz parte de tecnologia. Gasta energia para a gente saber? Gasta. Mas é um diferencial que a gente possa colocar para melhorar a competição de quem? Nós mesmos. E eu quero falar algo muito interessante que a gente pode estar fazendo nessa criação de valor com o nosso cliente. Porque todos esses pontinhos que eu estou falando, eu estou criando o quê? Eu estou criando valor. Quando a gente cria valor e a gente coloca a nossa competição com nós mesmos, você começa a visualizar que você não tem concorrente, que a concorrência é o que nós fazemos e desenvolvemos dentro da nossa própria empresa. Tem uma pergunta aqui: o que você acha de um site privado com todos os valores e só tem o acesso quem tem um link? Eu vou dizer isso para você. Viviane, não faço dessa forma. Por quê? Eu já faço uma. É muito mais fácil. Você vai ver vários cursos, você vai ver várias empresas que falam da seguinte forma, nessa questão de preço. Deixa eu ver a forma melhor para eu te explicar. Você vai gastar energia para você fazer cálculos de precificação. Quando você faz isso daí, você já fez uma precificação, você já sabe o que que vai ter e vai passar para o seu cliente. Mas ele vai ficar igual ele vai num restaurante e ele já olha o cardápio e vê o que ele quer. Lembra alguém, não sei se aqui, se vocês não assistiram, nós temos uma aula que fala sobre na parte de vendas, sobre network. A venda é um relacionamento. Se eu coloco o link só para o cliente ir lá escolher, eu estou tendo que tipo de relacionamento com ele? Eu não estou tendo nenhum relacionamento com ele. Então, a probabilidade de fazer a conexão, fazer o emocional, de ele nunca ter me visto, só tá vendo as informações, só tá vendo o meu site, indicações, é diferente. Por exemplo, quando algum cliente entra em contato comigo, que eu fico sabendo que é casamento, eu já falo para ele, bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Pergunto se o casamento é dele ou dela que está entrando em contato. Já parabenizo o casamento. Aí eu pergunto qual que é o cardápio que ele gostaria. Então, nisso, eu vou criando um relacionamento com ele. Eu vou chamando pelo nome, eu vou perguntando e eu pergunto, eles me mandam um cardápio assim, por exemplo, a gente está pensando no churrasco. E eu pergunto para eles. Qual que é qual que é a alimentação que vocês dois gostam? O que que não poderia faltar no cardápio de vocês? Quando faz isso, se ele só vir procurando preço, eu fiz ele parar para pensar. Realmente, o que que a gente quer para o casamento? Já teve casamento de a noiva falar para mim que um gostava de churrasco, outro gostava de massa. Falei, então, a gente pode ter uma massa dentro do churrasco, o que que você acha? É um diferencial ou não é? Me responde aí você que perguntou. Tem uma diferença da minha abordagem ou simplesmente mandar um link para ele com os valores que tem lá? Vê se eu respondi a sua pergunta. Isso, o que que eu estou fazendo? Eu estou colocando ele como um cliente único naquele momento que ele está me procurando. Fica personalizado. Gasta mais energia? Gasta. Mas eu não estou procurando ser diferente, eu não estou procurando valorizar mais o meu trabalho, dar um trabalho diferente do que a maioria. Nesse sentido, eu vou ter a minha concorrência? Não. Porque as pessoas, quando elas chegam, você não vai atender todo mundo? Não, a gente não vai conseguir atender todo mundo e não dá para atender todo mundo. Mas os que chegarem até você, você vai conseguir fazer essa personalização. Exatamente, tenho gastado muita energia e eles não fecham. Venda é relacionamento, venda é plantação.
Venda vai chegar um horário, vai chegar uma época que vai chegar gente de indicação que você não sabe nem de onde é. É isso que eu vivo hoje. E essa semana, por exemplo, eu tive que nem atender uma indicação que veio porque eu não tinha vaga no dia que ela precisava. Me doeu o coração. Isso é uma outra coisa única, ser verdadeiro. Se dá, dá. Se não dá, paciência. Eu não vou fazer loucura. Porque, gente, é o nosso nome que está ali. Não é sobre dinheiro. É sobre a reputação que nós criamos com a idoneidade no mercado que você atende seus clientes. Eu já cheguei em eventos que o cliente chegou e falou assim: ó, eu estou fornecendo coffee, tá? Parte da manhã, e de repente, no meio, e era só no final da tarde, no meio, umas 3 horas antes do coffee, a pessoa virar para mim e falar assim: ó, fala com ela. Ele acabou de lançar lá no palco uma, um, uma mentoria e ele quer um café, alguma coisa nessa mentoria do pessoal que for comprar, no meio da imersão. Aí virou e falou assim: ó, fala com ela. Se ela falar que dá, dá. Se ela falar que não dá, não dá. Gente, o que que significa isso? Você não é só sobre comida, você é solucionador de problema. E eu, na hora, o que que eu posso te fazer? Eu falei, me dá 5 minutos. Eu comecei a raciocinar, ó, nós vamos fazer isso, aquilo. Pode me levar lá em tal lugar, vocês estão com cartão comercial. Naquele momento, eu não pensei no recurso que eu teria ou não que receber. Eu dei todo o suporte que precisava para poder ele fazer o que ele estava a mais e eu executar o meu depois. Você está entendendo? Como eu sou vista, como a empresa Visane é vista só fornecendo comida? Não. Ela tem um diferencial que muitos outros não têm. É o atendimento, é a comida, é a forma, relacionamento. Quando você tem relacionamento com o cliente, você não tem concorrência. Ele pode até uma hora ou outra ir comprar com outra pessoa, porque teve um caixa muito baixo e não deu para ter para chamar você, coisas assim. Mas ele sabe do seu trabalho. É mais fácil você pegar 10 e fazer bem trabalhado a conversar com o cliente, apresentar a sua proposta, do que mandar para 1.000 sem você ter contato com nenhum. É assim que a gente parte desse princípio de que a gente não tem concorrência. É uma plantação, não tem jeito. A satisfação do cliente ela é uma plantação. Outro assunto outra parte que nós estamos falando, ó, já falamos sobre conhecer a concorrência. A tecnologia ela tem que entrar. Faz sentido, Cris? Faz sentido, Paty? O atendimento que são excluídos na parte de eventos. Falamos sobre a excelência no atendimento do cliente. Isso nós pegamos uma outra aula, tem falando só. Sim, faz todo sentido. Então, é nisso que vocês têm que focar. Gasta energia? Gasta. Só que o resultado ele vem. Você planta, você colhe. Às vezes demora um pouquinho, mas quando você começar a colher, vai ser algo sólido. Não vai ser algo passageiro. Que vem aquele boom e depois você não tem como fazer. Entende? Tudo faz parte dessa questão de você não ter concorrência, mas eu quero frisar algo muito importante aqui para nós. O que é? É o time. Time do quê, Viviane? Time de nós sabermos quando nós temos que investir na nossa empresa, quando nós não temos. Por exemplo, é, vou dar um exemplo, tá? Se você faz um coffee break, isso aconteceu comigo, tá? Eu fazia coffee break e o pessoal já amava, e era muito com descartável. Era copo descartável, mas era copo de isopor, que fazia o café. Aonde tinha que fazer não tinha pia, não tinha louça, e isso predominava. Eu usava alguns copos quando era copo de vidro. Primeiro eu usava tradicional. Depois eu fui entendendo que se eu trocasse de copo, ficaria um pouco mais charmoso. Eu comecei a usar umas tacinhas. Aí comecei a usar a tacinha de vidro. Só que o que eu quero mostrar para vocês? A gente tem que estar antenado no que a gente tem que mudar no nosso negócio. Que eu poderia ter ficado do mesmo jeito que eu trabalhava 5 anos atrás.
Tem muitos buffets, tem muitas pessoas da área de evento que peca nisso. Se mantém da mesma forma por vários anos, não tem nenhuma evolução dentro do seu negócio, que é você que vai olhar. É você que vai ter. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você tem que separar as suas demandas, como você vai fazer o investimento. Possa ser que você não faça, consiga fazer investimento em todo o seu arsenal, de todo o seu projeto, mas você pode fazer um investimento em trocar um copo, você pode fazer um investimento de comprar uma peça cada mês. E aí, eu até mostrei outro dia no meu Instagram a primeira vez que eu fiz um coffee, foi nem um coffee, foi um petisco corporativo, que foi até de um conhecido, há 10 anos atrás, 10 anos atrás. Quando eu mesmo olhei, eu falei, meu Deus, quanta evolução. Não vou muito mais longe. Há 3 anos atrás, quando eu voltei da pandemia, eu já tinha um estilo de mesa para fazer. Quando eu falo para vocês que não existe concorrência, eu vou dar um outro exemplo. Eu atendi um cliente X, por um bom tempo. E esse cliente X acabou fechando para um outro evento, porque já tinha essa empresa vindo de outros gestores e começou a trabalhar com essa outra empresa. Pessoas que me conhecem estavam lá também nesse evento que aconteceu. Essa pessoa virou para mim e falou assim: Vi, deixa eu te falar uma coisa. Olha, os produtos que tinha lá, tem muitos produtos que o seu é até melhor. O que muda é a ornamentação. Ainda falei, ornamentação, que para nós aqui é decoração, né? A pessoa é até de outro lugar. O que muda é a ornamentação. Aí eu falei, o ego, outra aula, eu falei, cuidado com o ego. Eu me machuquei. Eu falei, caramba, eu faço com tanta dedicação. E o que é isso? Aquilo me deu uma feridinha, mas ao mesmo tempo eu falei, peraí, vamos conhecer o ponto forte do concorrente? Vamos conhecer o ponto fraco do concorrente? Eu estou falando isso para vocês, são ferramentas que eu usei. A coisa do tempo. Exato. Ó, bacana. Vou fazer um churrasco esse final de semana e aluguei isso. Aí, olha só o que aconteceu. Eu fui verificar o ponto positivo e o ponto negativo. E aí, o que que eu encontrei? Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso acrescentar umas peças novas, eu preciso começar umas folhagens, porque era coisas que eu não fazia. Só que eu fui procurar o ponto positivo e o ponto negativo. Eu fui estudar, fui para o Rio de Janeiro, fui fazer curso, fui fazer curso de mesa, o que que eu poderia fazer de diferente. Eu fui lá, comecei a implementar essa ornamentação nas minhas mesas. E o que começou a acontecer? As pessoas começaram a falar: Nossa, sua mesa está diferente. As pessoas começaram a olhar e eu comecei a fazer de uma forma diferente. Voltei a atender esse cliente de uma outra empresa dele. Voltei a atender esse cliente de uma outra empresa dele, que é exclusivo para alguns associados. Com qual mesa? Com a mesa mais ornamentada. Só que eu tinha a opção. Ou eu sentava e chorava e falava, deixa para lá, esse cliente vai e vem outro, e continuava na mesma. Só que eu decidi colocar o quê? A competição em mim mesma. Viviane, o que que você pode fazer? Porque eu peguei referência e fui fazer a minha personalização. Eu fui buscar aonde eu encontrava peça, aonde e estudei bastante, investi em mentoria, investi nisso, investi naquilo, para entender o que que eu poderia fazer de algo diferente. Consegue entender essa diferença? Então, isso tem que estar sempre no nosso negócio, não só no nosso negócio, na nossa vida, né? Isso é algo que a gente precisa ter constantemente. É o que? A inovação do que a gente precisa fazer no nosso negócio, olhando sempre qual que é o ponto positivo e qual que é o ponto fraco. E o ponto fraco da maioria das empresas, e no qual eu encontrava essas, é o quê? A satisfação do cliente no atendimento.
Eu falo para minha equipe, eu não tenho como fazer uma excelente mesa, uma excelente comida, sendo que se é o meu pessoal que estiver na linha de frente com atendimento do cliente, seja em qualquer área, seja na área de venda, seja na hora do atendimento, seja na hora do suporte, e não tiver com qualidade de atendimento de querer ouvir. Gente, hoje as pessoas estão muito carentes em ouvir. Elas querem ser olhadas nos olhos, olhar nos olhos, falar com você te olhando, ela sentir verdade. Se não é pelo celular, fazendo um vídeo igual nós estamos fazendo, se não for pessoalmente, o maior desafio é você passar essa verdade através de um WhatsApp. Eu vou colocar uma aula aqui depois, como a gente converter vendas pelo WhatsApp. Muitas coisas é no atendimento ao cliente. Mas conseguiu entender? Faz sentido eu falar que não tem concorrência no nosso mercado, no mercado de eventos? É a concorrência, o significado da palavra é competição. A competição não é com os outros, a competição é com você mesmo. O que é que você vai fazer de diferente? Porque em todos os segmentos, sempre tem várias empresas. Porque imagina se tivesse só eu de buffet no mundo, em São Paulo. Eu dou conta de atender? A pessoa se tivesse só a Paty fazendo bala, se tivesse só o Jefferson fazendo pudim, se tivesse só a Cris com buffet, gente, não tem como, a gente a demanda é muita, a gente não tem condições de atender todo mundo. Então, se eu não estou atendendo, o que é que eu tenho que fazer de diferente no meu negócio? Outra coisa, eu já falei isso na questão de vendas, de captação de clientes, está lá na plataforma. Se você que perdeu, está lá no Clube Visane Business. Como você faz isso? Existem várias maneiras de venda. Às vezes as pessoas param de uma maneira só e acham que só vai vender daquela forma, não busca alternativa e é só isso, pronto, não estou vendendo, acabou a minha empresa. São vários mercados, vários pontos, vários ramos da onde a gente tem busca do cliente. Não tem como. Quando a gente faz isso, a gente fortalece os nossos clientes. Você olhar no olho, você conversar, você falar para ele: não, eu estou aqui, tem que subir escada? Olha, não é do nosso perfil fazer isso aqui, mas eu vou te ajudar no dia de hoje, porque é o dia da sua festa. Olha, eu não consigo eu não entrego isso daqui para você, não, viu? Essas balas aqui eu não consigo, não costumo fazer. Você tem frete, tem isso, tem aquilo. Mas hoje eu vou fazer algo diferencial para você me conhecer, conhecer minha empresa, você vai ver o valor dela. É as palavras. Hoje eu recebi uma ligação, olha o poder do relacionamento com o cliente. Hoje eu recebi uma ligação de um produtor que eu atendi ele em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. Eu fiz um serviço para ele, que ele trabalhava para uma empresa, e aí ele chegou hoje para mim e falou que tinham tirado essa conta dele e agora está retornando a conta. Só que ele lembrou do nosso trabalho, que a gente fez uma boa apresentação de mesa, uma boa apresentação com a equipe. Olha só, ele refrisou apresentação de mesa, produto de qualidade, equipe. Ele não falou só a comida. Olha quantos fatores dentro de um evento que você tem que deixar na mente do seu cliente. Só que ele tinha um impasse, ele tinha uma verba. E essa verba ele tinha que entrar e já falaram para ele que quem ele indicasse iria fechar. E ele veio falar comigo, ele tentou jogar todo o charme em palavras para que eu pudesse fazer algo. O que que eu fiz? Eu baixei o meu preço? Não. Eu adaptei o cardápio que ele precisava. Por isso o negócio do link. Eu adaptei o meu cardápio dentro do que ele precisava e passei a minha proposta para ele, não como uma coisa engessada que é só aquilo e pronto, acabou. Eu gastei energia que eu fiquei um mó tempão fazendo a proposta, não passei para nenhum vendedor, fazer nem minha assistente. Falei, deixa eu fazer isso aqui. Fiz uma proposta dentro do que ele estava precisando e mandei para ele. Quando que ele fechou comigo? Dezembro. Nós estamos em setembro. A conta voltou para ele agora. De quem que ele lembrou? E ele tinha um outro fornecedor que estava atendendo essa mesma empresa com preço mais baixo que o meu. Qual a justificativa, gente? Não tem concorrência? Não tem. A concorrência vai ser comigo. O que eu deixei na mente do cliente da minha empresa?
A gente vai agradar 100%? Não vamos. Se eu falar isso aqui para você, eu vou estar mentindo. Não vamos atender 100% do mercado, não vamos agradar 100% das pessoas. Nem Jesus fez isso. Quem dirá nós? Não vamos fazer isso. O nosso posicionamento no mercado, ele é com pessoas, com pessoas. A gente cria relacionamento com pessoas. Recentemente, tudo isso que eu estou falando para você são algo que, e outra coisa, quando a gente vai fazer um evento, por que que nós não temos que ficar somente na cozinha, somente naquela função que você está fazendo? Se você é um fotógrafo, você vai lá estar fotografando, mas você tem que ter alguém junto com você para que você olhe o movimento, converse com as pessoas, porque naquela festa são seus possíveis clientes que você não vai ter que nem pagar degustação. Eles já estão ali, ele já está vendo o seu trabalho. Se você tiver fiado só lá dentro da cozinha, só não tiver mais ninguém para fazer a coordenação, como é que você vai olhar por fora? Se você, vamos supor que você fica uma boa parte na cozinha, mas você tem que ter o seu tempo de você ir para o salão, conversar com as pessoas. Se você pega um evento que é uma quantidade menor de pessoas, eu costumo, apesar que faz algum tempo que eu não tô na linha de frente dos eventos, é um ou outro evento que eu tô indo. Quem tá indo mais é meu esposo, eu estou mais no administrativo, em vendas, na Visane Business, senão você não dá conta de tudo, né? Mas, por exemplo, eu tive essa experiência, eu mesmo ensinei uma pessoa para atender meus clientes aqui no interior. Pronto! Não vai sair exatamente igual, mas ela vai procurar ser mais semelhante possível conforme você vai ensinando. Aí ontem, alguma de vocês, não sei se vocês viram meus stories, tá eu lá, eu falei até, a chefe tá on. Ontem eu fui num evento, que nesse evento, olha só, gente, as histórias que eu tô contando é para que vocês se inspirem e traga para o seu negócio. Porque são experiências que já são vividas, são coisas que já aconteceram. E quais os movimentos? Por exemplo, eu sei que a Paty, em algum momento, ela está ainda com uma demanda particular muito grande, mas quando ela for, ela estiver voltando, ela pode trabalhar com várias coisas. Não precisa exatamente neste momento trabalhar só com um item, que é o que ela faz. Mas não pode morrer as indicações. Se vai para evento, tem que estar em constante contato com pessoas de eventos, né? Uma vez, né? Duas, né? Três. Mas o cliente disse que não dá. Eu preciso ler isso aqui todo. Deixa eu ver se eu consigo ver isso aqui. Está dentro. Sim, faz sentido. Eu tive essa experiência, eu mesmo ensinei uma pessoa para atender meus clientes aqui no interior, e só um deles continuou com ela. Eu mesmo estou atendendo outros nesse tempo que estou aqui no interior, mas a cliente disse que não dá para pegar de ninguém, só comigo. Ótimo. Aí nós vamos aí, seria mais parte de vendas, tá, Cris? Eu tenho até um workshop que eu fiz sobre isso. O que acontece? Você tem uns clientes que você atende, certo? Você não precisa aumentar vendas? Pessoa que você treinou, procurar outros clientes para trazer outra carteira de cliente para cá. Tem alguns clientes que só eu mesmo atendo. Eu ainda continuo atendendo alguns clientes que vêm para mim, só que tem outros canais de venda que vai direto para outros vendedores. Gente, é igual você ir no cabeleireiro. Se você vai no cabeleireiro uma vez, a mulher faz o corte do seu cabelo, você gosta. Quando você voltar, você vai querer cortar com outro cabeleireiro? Responda para mim, gente. Vai? Não vai. Dificilmente. Dificilmente ela vai querer, você vai querer cortar cabelo com outra pessoa. Você pode até dar uma oportunidade, assim, um dia, ver se você gosta, mas ainda você vai receosa. Porque você já teve o primeiro contato com ela, é a mesma coisa que os nossos clientes. Mas se nós estamos buscando a venda para outras pessoas, você vai centrar nossa pessoa, coloca ela para outro canal de venda. Você não consegue vender direto, você tem que fazer uma parceria com alguém que vai fazer serviço de vendas para você. É fato. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ai, você falou assim das toalhas, né?
vou fazer, que é um diferencial, vou fazer um churrasco no final de semana e aluguei uns arranjos florais e toalha da mesa da cor do tema do cliente. Se é da cor do tema do cliente, eu acredito que ela vai gostar. Mas, para você não ser surpreendida, pergunta assim como quem não quer nada sobre a cor da toalha da mesa, que a maioria usa preta. Porque, vou te dar um exemplo. Tomara que dê super certo, mas eu vou te dar um exemplo que esse negócio de toalha. Eu tinha dois tipos de toalha, a preta e a branca, né? Uma cor mais clara. Quando foi uma vez, a gente foi levar uma toalha mais clara num cliente. E tinha muita foto com toalha preta. Tinha algumas toalha branca. Não era branca, é um creme, né? Quando chegou lá com a toalha creme, a cliente virou e falou assim: não tem a preta? Olha só. A sorte é que nós estávamos com dois eventos no mesmo lugar, assim, muito próximo, e deu para fazer a transferência. Então, como quem não quer nada, pergunta: ah, e se fosse de outra cor, a meia toalha, vermelho, se fosse com a cor, assim, você ia gostar? Só joga no ar, porque você já colocou. Para você não ser pega de surpresa, viu? Isso é importante. Ainda mais um churrasco, não sei se é casamento, se é aniversário. Dá uma pesquisada nisso daí antes. Só que isso também é um diferencial, porque você está agradando o cliente sem ele pedir. Outro fato que não tem concorrência, gente, é você surpreender o seu cliente com algo a mais sem ele ter contratado. Vou dar um exemplo. Eu faço meus coffee break aqui em São Paulo e todo coffee break que tem salada de frutas e mel, eu levo o meu mel, só que eu não levo mel comum, eu levo o favo de mel. O que que acontece? O cliente fala assim, que eu não falei para ela que ia levar favo, eu falei que ia levar o mel. Agora, pensa numa pessoa quando chega lá e encontra um favo de mel. É 10 vezes mais caro do que um tubinho de mel, com certeza. Está na minha precificação? Com certeza. Mas eu surpreendi aquele cliente. Eu tenho concorrência com esse cliente? Pode ter contratação em outras ocasiões, mas concorrência não tem, tem concorrência comigo. Entenda que a concorrência significa a competição, mas olhe para a competição com nós mesmos. O que que eu estou fazendo? E outra coisa, quando a gente começa com uma estratégia, a gente tem que seguir ela e vai embora. Vai, vai, vai. Por quê? Porque você está plantando. Não adianta fazer uma estratégia agora, não deu certo, daqui a metade do caminho eu viro as costas e falo, não, vou mudar. Porque se de repente esse tanto plantar e começar a nascer fruto, eu mudei. Eu quebrei todo aquele processo que está acontecendo. O que pode acontecer é a gente mudar a rota de algumas coisas que são necessárias. Faz sentido o que eu estou falando aqui, eu estou ensinando aqui para vocês? Me fala se faz. Faz, né? Anotou alguma coisa? Vocês estão anotando? Eu quero um micro resultado que vocês me contem dessa aula. É para mim, é para nós. Entenda, o que eu ensino aqui para vocês é o que eu tenho vivido, é o que eu aprendi. Muitas vezes demorou anos para eu colocar em prática. E eu estou passando aqui para que vocês coloquem em prática, porque dá resultado. Não tem como não dar resultado. Ele dá resultado sim. Então, nós falamos sobre a concorrência, que é a competição entre nós. Nós falamos sobre desenvolver tecnologia no nosso trabalho, o que que a gente pode acrescentar nisso, independente da fase que nós estamos. Você vê que legal. Na minha imersão, fez eu lembrar que agora, a Patrícia da Pati Balas, ela estava lá. E uma confeiteira profissional pegou a bala dela e falou: olha isso aqui, olha a embalagem, olha o caramelo, olha o cristal da bala. Isso é profissional. Então, você tem um produto que é de alta qualidade, você falta desenvolver as outras partes. Olha que coisa! Influenciadores. É pegar uma estratégia, deu certo uma estratégia no condomínio, vai embora em cima desse condomínio e vai fazendo, não espera as pessoas vir te procurar. Outra coisa, gente, na nosso segmento total de eventos,
A gente simplesmente não pode só passar um orçamento e deixar, ou um cliente que a gente atendeu abandonar. E aí é muito mais fácil a gente retornar com os clientes que já conhecem o nosso trabalho, já conhecem o nosso produto, para que ele tenha uma recorrência, do que você abrir novos clientes. Isso já é aula de, isso já é aula de vendas. Mas pega essa situação, entenda. Cliente satisfeito com o quê? Com o diferencial que a gente pode trazer para ele. As redes sociais, que aí já é parte também de vendas, que é o que a gente fala sobre marketing, sobre a pessoa entrar no seu social, o que que ela vai ver. Outra coisa, gente, no Instagram de vocês tem depoimentos de cliente? Como está esses depoimentos? Todo evento que você faz, uma pessoa come uma bala, uma pessoa que faz come um pudim, a pessoa que faz uma foto. Como é que você está fazendo? Ah, eu só atendi 2 clientes no mês. Tá, esses 2 clientes, você pegou o depoimento dele? Ele falando da sua empresa? Não importa a quantidade, importa a qualidade que ele está falando do teu trabalho. Eu atendi 10, pega dos 10. Se vocês entrarem no meu perfil, vou contar uma outra história para vocês. Olha só, que muitas vezes você fazendo o seu trabalho, o cliente às vezes pode não comprar naquela hora, mas ele vai saber o valor da tua empresa. Se vocês entrarem no meu perfil da Visane Gastronomia ou na Viviane Fernandes Zero, vocês vão ver lá o meu esposo com o rapaz. Aquele rapaz é o Felipe Sintra. Ele nada mais é, nada menos é do que ele era o CEO da plataforma, que é a empresa do Pablo Marçal. CEO da plataforma. Antes dele entrar lá, antes mesmo dele entrar lá na plataforma, ele já era uma pessoa muito bem sucedida com os pais, de trabalho. Ele entrou por causa de relacionamento, ele queria se relacionar mais com o Pablo, entrou pela Casa Digital. Eu já conhecia ele, ó, bastante tempo. Só que acontece, eu não conseguia atender a empresa dele quando ele começou a fazer os eventos de Coffee Break, que MXZ é o nome da empresa de desenvolvimento e treinamento dele, faz um ano agora. E eu sempre cheguei a oferecer o meu trabalho, mas não consegui entrar, por quê? O cardápio que faziam para ele era muito, 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 muito lá embaixo. Eu não sei nem como que a pessoa consegue fazer, mas tá tudo bem, cada um tem o seu. E foi parar uma pessoa trabalhar com ele, que é uma admiradora do nosso trabalho. E ela entrou em contato comigo, foi aí que eu descobri, né, que o preço era lá embaixo. Eu falei, amada, você me perdoa, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo nem montar um cardápio com esse valor, né? Ela falou, não, eu entendo, eu sei e tal. Aí eu falei assim para ela, quando ele fizer um mastermind, alguma coisa assim, que quiser uma coisa mais requintada, tal, você me fala, né? Bom, naquele dia que tá a postagem do vídeo, eu não sei se eu postei o vídeo no dia ou no dia anterior. Ela me liga 9 horas da manhã. Vivi, ele decidiu fazer um mastermind, vai fazer um pitch de vendas para meio-dia. Você consegue me atender? A minha vontade era falar assim: caraca, meu, você vem falar agora? Quanto tempo que eu procuro vocês? Lembra que a gente é resolvedor de problema? Lembra que a gente, como é que a gente tem deixado a nossa empresa na mão do cliente, na mente do cliente? Possíveis ou não clientes? Quem não é visto não é lembrado. Você sempre tem que estar ali. A competição é entre você. Não é você abaixando o preço que você vai conquistar esse cliente. Mulheres e homens, empreendedores e empreendedoras do meu Brasil, ouçam. Cheguei e falei aqui internamente, ó, tem um evento assim, dá? O que que a gente tem? O que que dá? O que não dá? Em menos de uma hora, eu falei, tá, não, tá bom, pode ser. Eu vou conseguir fornecer isso, isso, isso e aquilo, a mesa gastronômica. Ah, dá para incluir isso aí? Isso? Dá. Mas é porque eu já conhecia, sei da índole deles, que eles não iam deixar de me pagar dentro de antes do horário, que tinha que estar falando, só que eu não consigo meio-dia, vai ser para uma hora, porque a hora eu tô a 33 quilômetros de diferença de vocês, distância. Mas a gente vai fazer. Antes de dar o horário, eles saíram daqui, eles não tinham nem me feito o pagamento. Só pra vocês terem noção. E aí ela falou: "Ah, você vai esperar?" Eu falei: "Ó, eu já despachei o carro, porque se eu esperar, eu não consigo atender." E quem tinha que liberar o pagamento era ele estava no palco. Vai aqui mais uma outra dica. Independente do tamanho que nós conseguimos crescer e chegar, você não precisa estar na linha de frente, mas você precisa olhar tudo.
Ela faz, é igual aqui na empresa. Eu tenho uma pessoa que trabalha no RH e no financeiro. Ela faz a programação dos pagamentos, mas quem libera sou eu. Quem libera sou eu. E aí o que aconteceu? A gente, em menos de, não lembro se era daqui 10 e pouco, quase 11 horas, antes da uma, chegaram lá e falaram assim: "Olha, vocês têm 15 minutos, 20 minutos para arrumar a mesa." Meu esposo que tinha ido falou: meu esposo, minha filha, que estava aqui, que foram na hora. Inclusive, a Lani foi uma das pessoas que chamou. Eu vi que ela entrou aqui agora. E eu falei: Lani, ela de lá foi dar para você ir e tal. Mas quando ela chegou lá, a mesa já estava arrumada. E aí, o que que aconteceu? Menos de 20 minutos, eles arrumaram a mesa. Entreguei a mesa para ele. Ainda pegamos o depoimento. E, pela minha surpresa, o depoimento que ele fez, eu falei: caraca, eu não esperava tanto. Eu quero que vocês vão lá e vejam esse vídeo. Eu falei: putz, destravou meu esposo que não que vira e mexe, ele ficava falando que tinha vergonha, dessa vez não teve, já fez outros vídeos e ele destravou fazendo isso, e o depoimento falando da minha empresa, vinda dele, eu falei: meu Deus do céu. Só que isso foi do dia para a noite, gente? Não foi, foi uma construção. Existe concorrência? A pessoa que está fazendo lá é meu concorrente? Não é. Porque no momento que ele precisou de determinado serviço, ele lembrou de quem? Quem está trabalhando com ele, falou ele. Lembrou da Visane. Então você tem que plantar em todos os lugares de uma forma que, quando for precisar dessa, ou você criar a oportunidade, no qual eu até falei para ela, quando você for fazer isso, aquilo, você lembra de mim. Foi batata. Quando aconteceu a situação, ela lembrou de quem? Porque eu plantei isso na cabeça dela. Então, às vezes, você está com um cliente na mão que você não vendeu hoje, plante na cabeça dele. Qual é a concorrência? Competição de nós mesmos, o que que nós podemos entregar de diferente? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? A vivência que eu tive? Deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa aqui, ó. A Cris vai pesquisar. Hoje mesmo postei um feedback da cliente que tem comércio aqui no interior. Pronto. É só aí, ó. Tem que fazer isso, é coisa constante, gente. Constante, constante, constante. Vivi, eu sei que não é o assunto, mas eu fiz a precificação de acordo com o que você explicou e, nossa, meus preços estão muito errados. Ô, Cris, é, não é essa aula aqui. Aí é uma coisa que eu não vou poder te responder agora, porque na aula de precificação eu coloquei situações. Tem que ver qual situação você está, qual a sua precificação, qual o seu custo fixo, o que que você não tem. Eu dei duas situações, uma que não tem custo fixo nenhuma e uma que tem um custo fixo elevado. A gente pode depois dar uma conversada. Isso é uma das coisas, viu, gente, que a gente fala nas mentorias. E nas mentorias, o que que a gente tem? A gente tem a liberdade de fazer esse jogo com outras pessoas, porque a gente consegue ter opiniões e um vai agregando no valor do outro, que se chama Hot Seat. É uma coisa bem bacana, se a gente se a gente souber aproveitar, é algo que a gente acrescenta bastante no nosso dia a dia. Eu vi, foi top. Isso aqui não é dia de hoje, a gente pode conversar depois. E ainda entender o porquê que você fala que esses preços estão errados, porque exatamente o que eu ensino é o que eu faço. É onde a gente consegue aumentar a nossa lucratividade. E é claro, eu deixo bem claro, cada um tem que colocar conforme a sua realidade. Porque a realidade de São Paulo, a precificação é uma, a realidade do Rio de Janeiro para precificação é outra. Então, são coisas bastante que tem diferença, né? É diferente, entendeu? Quando a gente faz esses feedback, quando a gente faz essas parcerias com as pessoas para conhecer o nosso produto e dar continuidade, gente, é uma coisa que é uma construção que eu fico. Tem hora que eu até dou risada. Nos lugares onde eu vou, onde o Márcio vai, e as pessoas sabem do que a gente faz, outro dia eu, sem noção, eu virei e falei assim. Uma pessoa me encontrou e falou assim: Nossa, hoje tem comida. Eu falei: Pô, o pessoal só olha pra minha casa e vê pensa em comida. Olha, sem noção, eu falei, hein? Aí a pessoa virou e falou assim: E você olha pra mim e vê o quê? Eu falei: Eu vejo livros, então. Seu brand tá formado.
Olha só, aonde você chegar, tem pessoas que falam sobre a sua empresa sem você abrir a boca. Aí tem lugar onde eu chego que as pessoas falam, nossa, ela faz isso, ela faz isso, ela faz aquilo. Esses dias eu fui fazer, ela não acreditou que eu fui fazer. Ah, quem não sabe aqui, eu sou formada em direito, eu sou bacharel em direito. Só não segui, faço não, fazia algumas petições em parceria com algumas amigas advogados, tal, e tá bem distante, mas eu ainda pretendo tirar minha carteira da ordem, enfim. Eu fiz um estágio numa advogada que ela me acompanha até hoje. Ela viu minha evolução. Por quê? Porque o meu negócio começou no meio da faculdade de Direito. E a gente forneceu salgados lá para o escritório. E desde o ano passado, ela fez 59, esse ano ela fez 60. O ano passado a gente fez uma festa para ela, ela contratou a nossa empresa. Esse ano ela não ia fazer festa, ela só contratou, ela queria uns quitutes que eu fiz na mesa no aniversário dela. São os quitutes. Eu falei, caramba, eu não faço isso. Olha só, gente, eu não faço isso. Eu caco meus botões antes de falar para ela. Mas, poxa, pela consideração, pela pessoa ver isso, aquilo, eu peguei e falei. Falei, não, eu vou fazer. Fiz o valor que eu pensei que ela nem ia fechar, fiz, ela falou, fechado. Eu poderia ter mandado alguém lá na casa dela fazer, mas não fiz. Eu fui lá fazer na casa dela. Ela não acreditava que era eu que tinha ido. Falei, sou eu aqui. E aí foi dentro da casa dela, no apartamento dela, e eu comecei a fazer as coisas, a manusear, e tinha duas amigas dela. Gente, da hora que eu cheguei, a hora que eu fui embora, essa mulher falando da minha pessoa. Ela falando de quando eu era estagiária, de quando eu parei para fazer meu negócio, que ela me acompanha nas redes sociais, que ela vê meu trabalho, que isso, que aquilo. Você sabe lá como eu saí, né? Com o telefone das duas amigas, já com a programação de eventos, com a programação quando quiser festa, querer quem? Eu não abri minha boca. Eu não abri minha boca. Viviane, você está sendo soberba? Não, eu estou te dizendo que não existe concorrência. O seu relacionamento com as pessoas vão determinar aonde você está, aonde você vai chegar, aonde você pretende, onde você nem sonha em chegar. Quando eu fui para Dubai, eu sonhava em ir para Dubai? Não. Relacionamento com as pessoas. E quem trabalha aqui com eventos, minha próxima viagem, que está próxima de acontecer, eu falo, uau, eu vou ter essa oportunidade. Que também tem uma parte de gastronomia lá muito boa. Sem comparação. Eu, como dona de buffet, eu tenho que fazer muitos stories, muito vídeo, que socorro. Mas vocês entenderam a aula de hoje? Como não ter concorrência no nosso mercado de eventos? Aplique essas técnicas, são estratégia, porque é desafiador você não ter concorrência. Você vai encontrar pessoas que no seu ver não vai ser tão leais. Você vai encontrar pessoas que vão fazer com preço mais baixo. Você vai encontrar pessoas que fazem preços mais altos. Não saia da sua rota se você não tiver certeza, mas a inovação no seu serviço, no seu trabalho, no que você pode fazer de novo, ela tem que ser constante, timing. O timer ele tem que ser percebido sempre. Quando eu percebi que eu precisava de peças novas, quando eu percebi que eu tinha que inovar em algum item, que não, vira e mexe. Eu já estou aqui faniquito para poder comprar peças novas, para colocar folhagens novas, para fazer nas minhas mesas, porque é o foco que eu escolhi fazer. Só que às vezes a gente fica perdido por não saber o foco que a gente quer. A gente vai para um lado, vai para outro. Uma vez eu fiz um curso do Conrado Adolfo, de vendas. 3 dias uma imersão. E eu cheguei, são tapas na cara que você leva e fala assim, putz, então se você se der nessa situação, você vai entender o que eu vou dizer. E eu cheguei para ele, vi o curso e tal, e depois de tanto tempo eu vendo o curso dele, ele tem um livro de capa preta. Ele pegou, acho que não tá aqui não, tá lá embaixo no escritório. Aí ele pegou esse livro de capa preta, né, e falou assim, olha, tá aqui, ó, 20 anos de vendas, de estratégia de vendas, os 3 dias de evento dele. Quando chegou no segundo dia,
80%, gente, das coisas que ele já tinha falado eram coisas que eu já sabia, que eu já tinha executado, ou que eu estava fazendo. Só que o que que acontecia? Eu entendi que a minha mente estava precisando de uma confirmação de o que eu estava fazendo era o correto. E eu já estava fazendo, eu já estava plantando aquilo. Só que eu não tinha o quê? A clareza, a consciência do que eu estava fazendo estava certo. É como se eu estivesse esperando uma confirmação de outra pessoa para dizer o que você está fazendo certo ou errado. Entende? Aí eu cheguei e eu falei assim, não, peraí. Eu comecei a colocar no papel, eu sugiro que você faça hoje. Aí eu comecei a colocar no papel toda a minha experiência. Falei, caraca, tem mais de 2 décadas de experiência em vendas. Eu tenho mais de uma década de experiência em empreendedorismo. Como assim eu ainda estou em dúvida? Eu não me sinto forte para fazer as coisas, para tomar decisões e falar assim, não, eu tenho isso. É confiar quando eu falo para vocês que como você vê a sua empresa, é como as pessoas vão ver. Quando eu falo que antes do CNPJ ter um CPF, não é à toa, gente, que eu digo isso. É um empoderamento, não é de você pisar nas pessoas, é de você se sentir poderosa pelo olhar para sua trajetória. A sua trajetória não vai ser igual à minha, a minha não vai ser igual à sua. Pois é, você pega esse síndrome do impostor, fala para ele dar uma volta que a Cris precisa estar aqui na frente. Quando você olha para a sua vida, gente, olha para a sua vida do que você já fez. Não jogue na lata do lixo. O que você está na sua atual circunstância hoje não define quem você é ou onde você vai chegar. Se fortaleça primeiro o seu espírito no Senhor, independente de religião, tá? Porque se você não encher o teu espírito, não tem como. Se você não saber quem você é, da onde você tem, quais são os seus laços, não tem como você colocar o material primeiro. Primeiro você se fortalece disso. Depois você fortalece a sua alma, que é os seus sentimentos. E ele é muito enganoso, você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está passando uma dificuldade hoje, a gente já começa a falar que nós somos o peixinho feio, se desmotivar, acabou, nada dá certo para mim. Peraí, já fiz que deu certo. Que experiência que eu aprendi? O que eu tive lá atrás? O que eu planto hoje? Isso me deu uma força, porque é clareza. Clareza da minha trajetória. A clareza de onde eu estou hoje, se ainda é algo que eu preciso melhorar, eu vou melhorar aos poucos, conforme a necessidade e a forma de cada um. Vocês estão entendendo? Não se desmotive. Se uma vez deu certo, vai dar certo de novo, porque você já sabe o caminho. Teve um tempo atrás que eu deixei de atender uma conta muito grande. Falei, caramba, e agora? Ó, e isso acontece com todo mundo. Cuidado com os sabotadores, que nem a Cris colocou aqui. O sabotador queria falar assim para mim, não, agora já era, se perdeu. Opa, falei, não, peraí, eu conheço o caminho como é para ser feito. O que que eu fiz? Coloquei em prática. Comecei a colocar em prática, falei, caraca, olha quanto fruto eu tive e eu pensando que por causa desse ia acontecer o quê? E depois esse próximo provavelmente volta aí com força também. Mas o que eu quero dizer para vocês? Tudo está relacionado com o nosso emocional. São conjunto, lembra do mosaico? Nosso emocional, o que a gente coloca de energia na nossa empresa. As dicas que eu estou dando aqui para vocês são dicas valiosíssimas. Eu tive que participar de muita imersão, de muito investimento. Quando eu falei para vocês de time, eu estava numa palestra que eu fui trabalhar, eu fui levar o meu trabalho com o buffet e tive a oportunidade, eu já falei isso outras vezes, de ouvir a mentoria do Flávio Augusto. Vocês têm noção? Vocês sabem quem é Flávio Augusto? Se vocês não sabem, eu vou deixar vocês pesquisarem. Flávio Augusto, o dono da maior rede da língua inglesa. E como ele teve que se virar na pandemia, porque as lojas dele era tudo física. E eu ouvi ele fazendo uma palestra para os mentorados, um grupo seleto, falando sobre time. Então, isso que eu estou falando para vocês, gente, dê muita valorização. Porque os caras pagaram mais de 100 mil reais para ouvir o que eu estou falando para vocês de graça. Tá entendendo?
O tempo do nosso negócio, o tempo da nossa vida é coisa que não volta atrás. A gente tem que estar percebido qual que é o time que a gente tem que fazer agora. Teve oportunidade, vai para cima. Não perca, porque às vezes, se você não estiver preparado, se você não estiver buscando conhecimento, se você não estiver buscando a sua santificação do seu corpo, se você não estiver buscando equilíbrio emocional, se você não estiver buscando espiritualidade, a oportunidade vai passar e vai fazer o quê? Ela vai embora. Porque você não estava preparado na hora que ela passou. E não vai adiantar falar assim: ah, eu não tenho sorte. Você não tem sorte, você se preparou para quando tivesse a passagem da oportunidade de você abraçar. Pensa nisso, tá? Pensa nisso com carinho. Eu quero que vocês, se vocês tiverem insight aqui nessa aula, por favor, coloquem lá no grupo o insight que você teve, o que você vai colocar em prática, porque, que nem eu falo, você incentiva outras pessoas a participarem disso, a voltar a sonhar, a voltar a ter estratégia, a voltar a colocar os planos em prática. Essa é a minha função aqui. Eu preciso que vocês tenham resultado, não é simplesmente eu falar, porque o resultado de vocês vai ser a consequência do meu resultado. Vocês conseguem entender? Agora, colocar em prática, sou eu que vou conseguir colocar ou vão ser vocês? Vai ser vocês. Então, eu quero que vocês façam isso. Coloque lá no grupo. Agora, não deixa para depois, não, viu? Já deixa o síndrome do impostor de lado. Coloquem lá agora o que vocês achou da aula. Eu vou deixar uma pergunta aberta para vocês colocarem sugestões para eu fazer no próximo workshop. E esse próximo workshop, gente, eu vou, deixa eu até falar aqui, deixa eu olhar aqui a data, 16, 17. Seria na terça-feira que eu estou fazendo, né? Não vou poder fazer na terça-feira, mas eu vou dar um jeito de fazer, que vai ter um horário de diferença aqui do Brasil, entendeu? Eu vou procurar o horário mais adequado para eu fazer essa aula, que eu vou estar em outro lugar. Depois eu conto para vocês onde é que eu vou estar. E é o seguinte, eu vou deixar o tema, eu gostaria de ouvir vocês. Qual o tema do nosso próximo workshop? Tá bom? Ó, um beijo para vocês. Deus abençoe, uma boa noite e até a próxima semana, se Deus assim permitir, viu? Um beijo. Tchau, tchau.